todos que nos assistem. Quero agradecer ao senador Eduardo Braga pelo convite para participar desta audiência. Vou compartilhar aqui minha apresentação. Bom, vamos falar sobre transição e alguns pontos que afetam a transição. Bom, o objetivo da transição é suavizar o impacto nos orçamentos dos entes perdedores, da mudança do critério de partilha de receitas da origem no destino. Esse processo inicia-se em 2029. É importante levar em consideração o remanejamento de receitas municipais que deve ocorrer ao longo desse processo. Serão mais de 50 bilhões, mais de 1.000 municípios serão perdedores, entre eles 14 capitais. O público-alvo, perdedores de receita, é o objetivo da transição. Bom, o primeiro item que vamos falar será o regime das compras governamentais, que determinam que a despesa tributária de uma aquisição pública é receita do ente adquirente do bem e do serviço. Desta forma, os contribuintes do IBS de um ente serão a sociedade e o próprio ente. Neste caso, o ente paga e recebe. Toda essa operação vai ser apenas contábil. Logo, isso será uma receita contábil. Nossos dados são trabalhados a partir das informações prestadas pelo economista Sérgio Gobetti, que apontam que os municípios compram mais do que a União e os estados juntos serão os maiores impactados com essa regra, admitindo uma alíquota das compras governamentais que o Tribunal de Contas já disse que vai fazer, mas até agora ninguém tem esse número, de 17%, os municípios vão contribuir para a sua própria receita de forma apenas contábil, quase 44 bilhões. Serão 44 bilhões a menos no cofre municipal. Isso representa uma perda de 36% da receita atual de 2023 do ISS para os municípios. É uma perda considerável. O perfil do IBS municipal terá uma parcela expressiva de receita só contábil, que na realidade é uma despesa. E isso é uma preocupação, porque essa despesa vai obrigar os municípios a gastarem 25% de educação, 15% de saúde e o legislativo. Isso também vai ocorrer nos estados. É uma situação extremamente complicada, até questionável, porque uma despesa vai autorizar a realizar outras despesas, como também obrigar, porque a LRF e os comandos funcionais que obrigam a gastar educação, saúde e ativo não fazem distinção se a receita é meramente contábil ou financeira. Então, isso é um risco para o controle do gasto público. Bom, na transição, somam-se o IBS estadual, o IBS municipal e tem o IBS total. Nessa parcela da receita complementar, os municípios são responsáveis por mais de 2/3 da geração dessa receita. Mas, na transição, um percentual desse IBS total será retido para ser distribuído conforme um coeficiente de participação de cada ente, que é determinado a partir da arrecadação de ISS e ICMS, um critério que não leva em consideração a compra governamental do município. E tem que ter em mente que o modelo da compra governamental vai deixar os entes subnacionais e também a União um valor necessário apenas para pagar o valor do bem ou do serviço. Então, no momento que ele adquire, ele paga o fornecedor, há uma retenção do tributo, né? Mas, para harmonizar essas duas regras, vai ser necessário, para que o modelo seja viável, que você deduza do que ele vai ter a receber na partilha do IBS retido e ele já recebe outra parte de forma direta. Isso tem uma consequência. A compra governamental na transição vai ter o seu efeito acentuado, não atenuado. Vamos para um exercício prático, certo? Com números. Isso aqui é uma situação, um perfil de um IBS municipal. Uma parcela expressiva contábil e uma parcela financeira. O IBS total retido
vai ser determinante a partir do coeficiente de participação quanto esse município, esse ente, teria, em tese, de receita meramente contábil e de receita financeira, dinheiro no caixa. Vejam que não estão de acordo. Então, você vai ter que deduzir o que ele recebeu de forma antecipada na partilha do retiro, 90%, que a retenção foi 90%, quer dizer, menos 36 milhões, juntar 63, soma com os 7 que ele recebeu de forma direta, os 10% que não são retidos, dá 70 milhões, soma 40, 110. Está equilibrada a situação fiscal do município. Ele agora passa a comprar mais, não em decorrência do incremento do seu IBS, da sua receita que vem do IBS, mas sim de uma outra fonte de recurso que fez com que surgisse mais 10 milhões de receita meramente contábil. Ao invés de deduzir 36, vai se deduzir 41. Qual o resultado? Esse ente vai perder 9 milhões de receita financeira no caixa, aquele que paga as contas mesmo, a folha, a dívida, vai ter mais gasto obrigatório sem lastro financeiro e uma menor receita financeira da partilha do retido. No sentido inverso, vai acontecer o quê? Educação, saúde, Câmara vão perder dinheiro, não vai ter recurso. E esse município, no caso, vai ter uma maior receita financeira. Lembre-se, só vai se arrecadar o suficiente para pagar o valor do bem. Então, quem vai perder esse aumento da receita financeira desse município? O modelo está se tornando cada vez mais complexo. Bom, um outro ponto que nos preocupa, que vai afetar isso diretamente no município, é o período histórico da arrecadação do ICMS e ISS, que vai determinar os coeficientes de participação de cada ente na partilha do que foi retido. O PLP 108 aponta 2019 até 2026, muito distante da virada de chave, da origem para o destino. E se pegarmos a evolução da arrecadação do ICMS e ISS nos últimos 10 anos e projetarmos para o momento da virada de chave, vamos observar que os municípios devem perder algo em torno de 26 bilhões. Por quê? O PLP 108, calculado da forma que está previsto, vai determinar um coeficiente de participação global dos municípios, 35%. E em 2032, eles devem ter, a gente acredita nisso, ou até mais, 38%. Por isso que eles perdem os 26%. Qual o resultado em pegar um período tão histórico? Entes ganhadores com a mudança do critério da origem para o destino vão ter um plus de receita em detrimento da sociedade, daqueles entes que necessitam desse 15 segundos para manter. Então, essa perda imediata. Esse resultado, ele já está sendo demonstrado. O saldo municipal até 2023 já está mostrando 8 milhões de municípios perdendo. São mais de 4 mil municípios em perda. Para finalizar o último ponto, o efeito free ride, que o Senado tentou uma proposta, mas a Câmara suprimiu. O PLP vem com uma solução que a gente entende que é justa para quem trabalha, mas a multa de atuação que pertencerá, né, ao ente que levou a infração, ela não vai ser suficiente para combater o efeito free ride, porque o estímulo à autorregulação é a orientação das administrações tributárias. Ninguém quer autuar, ninguém quer uma indústria da multa, porque o prazo da autorregulação é mais curto. Só em termos de número, se a retenção é 90, para eu recuperar 9 milhões, eu vou ter que arrecadar 90. Imagina quanto eu vou ter que multar para ter esse mesmo 9 milhões que eu perdi no caso da compra governamental. Por fim, a gente quer agradecer mais uma vez, deixar claro que esses pontos que apresentamos são extremamente complexos. Ao longo dos debates, tanto na Câmara como no Senado, apresentamos algumas soluções. Não dá para falar isso agora. A gente se colocou à disposição, mas a gente também quer pedir aos senadores para abrir nossos números, nossos estudos para os consultores legislativos, Tribunal de Contas, Ministério da Fazenda, para quem interessar. A gente quer dar transparência nisso, porque os impactos no município serão expressivos e as consequências serão desastrosas. Muito obrigado e a gente continua à disposição.